Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para nosso episódio semanal no feed aberto sobre NBA. Programa de hoje, vocês sabem que não tá acontecendo muita coisa, período de férias na NBA, mas eu preparei um exercício bem legal aqui para vocês. Eu sempre pensando no meu público. Eu vou receber o meu amigo Guilherme Taniguchi do podcast Splash Brothers. Ele já está aqui com a gente e a gente vai competir num draft cujo objetivo é montar o melhor time possível. Não só o melhor time, o melhor elenco possível, mas trabalhando dentro das limitações de um time da NBA, como folha salarial, salário máximo, escolhas altas de draft versus escolhas um pouco mais baixas. A gente vai se alternar escolhendo e eu vou deixar uma enquete no Spotify pra você votar quem que você acha que ganhou. Eu não sei se tem como deixar no YouTube também, mas deixa nos comentários no YouTube, se você tiver lá, diz quem que você acha que ganhou o draft. E a gente vai disputar aqui, então eu e o Guilherme passamos a tarde pesquisando contratos, pesquisando anos que os jogadores foram draftados, quem tá em salário máximo, quem não tá. Gui, como é que você avalia, qual que é a sua filosofia para esse exercício? É mais assim, vamos construir para os próximos anos ou vamos conquistar o título já na temporada 2025-26? Cara, eu poderia falar que é pensando no título já de imediato, mas a minha primeira escolha pode desmontar um pouco esse argumento. O que eu penso mais ou menos nessas brincadeiras é sempre olhar o melhor talento, o melhor valor disponível para aquela escolha. Obviamente, pensando não só no curto prazo, mas também pensando no médio e longo prazo. Montar uma dinastia, de fato, para você ampliar suas chances de título. Obviamente, um nome que talvez a gente selecione aqui, por exemplo, o LeBron, é algo que, se a gente fosse pensar no cru ali, poderia ser escolha top 1, mas dado a incerteza que existe em relação ao futuro dele, não é um nome que está no meu top 5, por exemplo, de seleção, porque eu quero um time que no longo prazo, no médio prazo, ainda não vença só essa próxima temporada, mas as seguintes também. É esse o raciocínio também, né, de você querer ter jogadores ali. Eu não fugi dos jogadores mais velhos, porque eu acho que tem alguns jogadores mais velhos que ainda estão rendendo e dependendo... Eu acho que eu levei muito em consideração o contrato, né, dos jogadores. Pode ser que eu selecione um ou outro cara aqui que pelo talento dele vai parecer meio loucura, né? Mas você olha pra faixa salarial do jogador, né, em comparação com outros jogadores que recebem o mesmo salário, de repente tem menos opções desse cara, né? E aqui a gente não tá draftando o time mais talentoso. O time mais talentoso seria muito fácil. Aqui a gente tá draftando tendo ali o limite. Eu vou até passar pelas regras agora, né? Eu preparei uma tela aqui pra quem tá assistindo. As regras são o seguinte, né? A minha folha salarial e a do Gui não podem ultrapassar os 207,8 milhões de dólares, que são o segundo teto da folha salarial atualmente, que é aquele... A gente viu na última off-season, por exemplo, o Boston Celtics tomando várias decisões ali pra fugir desse segundo teto. Então não pode ser 207,9, pode ser 207,8. Então é o teto salarial, vai ser um teto rígido. Cada time vai ter 12 jogadores, no máximo 2 escolhas no top 5 do draft ainda em contrato de calouro. Então não vai poder sair selecionando primeira escolha geral recente, aproveitando o salário controlado. No máximo 2 jogadores em contrato máximo, que é aquele max, né? Tem vários tipos, né? Mas os tipos de contrato máximo contam aqui. E vai valer o salário do jogador na temporada atual, 25-26, menos para os jogadores que já acertaram extensão por valor maior, né? Porque são jogadores como o Chet Holmgren e o Paulo Banchero, por exemplo, que o cap hit deles, o Jalen Williams também do Thunder, assim, o cap hit deles ainda é baixo, mas eles já acertaram uma extensão contratual que vai elevar bastante o salário deles. Aí eu acho que seria bem injusto, porque o contrato já tá assinado, né? Então, acho que pra equilibrar aqui... Gui, alguma dúvida? Podemos começar? Não, nenhuma dúvida.
Então vamos lá, antes lembrar pro pessoal se inscrever, deixar like, deixar comentário. A gente tá aqui na Dobradinha Live e Podcast Cara dos Esportes. Segue no Spotify, a gente tá quase lá nas 1000 avaliações 5 estrelas no Spotify. Deixa a sua avaliação se você escuta no Spotify. Vai no Spotify da sua... Se bem que eu acho que não pode, eu ia falar pra você ir no Spotify da sua esposa, da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada, do seu irmão, da sua irmã. Mas eu acho que você tem que escutar o podcast pra poder deixar a avaliação, né? Então, escuta um episódio do podcast Cara dos Esportes no Spotify de uma pessoa próxima a você e aí deixa as 5 estrelas. Lembrando, segunda-feira, dia 1º de setembro, meio-dia, aqui no YouTube, ao vivo, o maior momento da história do podcast Cara dos Esportes. O Gui sabe, eu contei pra ele. Gui, eu tô exagerando? Não, vai ser uma grande mudança. Queria poder explanar mais para dar detalhes, mas só que aí estragaria a surpresa, então só vou ficar por aí. Mas vai ser uma grande revolução no canal. Então tá aí o Gui, o João também corroborou com essa versão do Guilherme, então vocês sabem que é real, então não perca, segunda-feira, meio-dia. Vamos pro draft. Vamos pro draft aqui. Eu preparei uma tela aqui. Eu abri 2 calculadoras aqui no Windows. E aí, pra gente não se perder com a folha salarial, eu vou subtraindo conforme os jogadores forem selecionados. Eu só peço, Gui, que você, quando você fizer a seleção, você já me fale o salário do jogador, pra eu poder já reduzir na sua calculadora aqui. Eu sei quem é a sua primeira escolha. Eu acho que é bem simples. Mas, por favor, Gui, você tem a primeira escolha. A faça. Nesse sentido, Gabs, eu olhei aquela pesquisa que um site faz, o The Athletic faz, sobre as entrevistas dos GMs. Se você começar uma franquia do zero, qual seria o jogador que você selecionaria? E ali é unânime Victor Wembanyama. Não só por eu ser torcedor dos Spurs, mas olhando esse histórico, o salário dele ajustado ali, 13,4 milhões para essa próxima temporada. Olhando nesse sentido, a escolha é o jogador de maior teto. Ainda tem muito aspecto a se desenvolver ofensivamente, ainda não é um jogador pronto ofensivamente, muito chute de 3, uma baixa eficiência, uma baixa consistência nos chutes do perímetro, mas só que é um jogador de maior teto da liga e um contrato baixíssimo. Aqui olhando espaço salarial, potencial e o que ele já entrega hoje, a escolha para mim unânime nesse sentido. Se ele não se machucasse, para mim seria o melhor defensor da última temporada, então já é um jogador de altíssimo nível aqui para entrar na minha posição. Aqui é indiscutível o Wembanyama, né? Ele é o jogador mais valioso da NBA e pela combinação de idade, contrato e do que ele é em quadra, né? E eu tava pensando sobre o Wembanyama, quão alto ele pode chegar já esse ano. Eu acho que com a lesão do Tatum, e ele não vai jogar esse ano, tem uma vaga aberta no primeiro time ao NBA, que tem sido do Tatum. Eu acho que não seria um absurdo se o Wembanyama jogar ali seus 70 jogos, 65, 70 jogos. Eu acho que tem um mundo que ele é defensor do ano e primeiro time ao NBA, na terceira temporada dele. Que realmente é muito raro, né? Ele é um cara que entrou com um hype gigantesco e quando ele esteve em quadra, ele mais do que correspondeu esse hype, né? Ele já é o melhor... Em quadra, ele é o melhor defensor da NBA. Então, e o jogo ofensivo dele... Antes dele se machucar, ele tava arremessando de 3 muito bem, né, Gui? Ele teve uma sequência muito boa, né? Sim, teve momentos ali de alto e baixo, ele não começou tão bem, depois evoluiu, pegou a ter janelas ali de 10 jogos chutando mais de 40%, então é um jogador que evoluiu muito nesse sentido. Eu gostaria de vê-lo atacando mais o aro, acho que falta ele calibrar mais essa composição de chutes de longa e curta distância. Se ele achar esse equilíbrio e desenvolver também o chute ali de meia distância, acho que ele se torna um jogador imparável para a NBA, mas é inegavelmente um dos grandes jogadores a se acompanhar nesse próximo ano, aproveitando também que os Spurs tendem a ser mais competitivos, né? Então, para ele se colocar em condição de hype, discussão de prêmios individuais, essa questão do time evoluindo também vai ajudar nessa discussão. Verdade. Pra quem tá assistindo, né, todos os números que estão aqui na tela são em milhões de dólares, né? Então, em dígitos simples, mas é tudo milhões de dólares. Gui, eu poderia ir com um jogador mais jovem aqui, um jogador mais barato, mas eu decidi
que eu acho que os jogadores que recebem o super máximo, eu acho que não são muitos que você pode argumentar que mesmo recebendo o super máximo, pelo impacto deles em quadra, eles recebem menos do que deveriam. E eu acho que esse é um dos jogadores que se qualifica nesse grupo. Eu vou de Nikola Jokic. Nikola Jokic, 55,2 milhões de dólares. Ele é um cara que você bota o Nikola Jokic, ele é o que o James Harden falou que ele é o sistema, o Nikola Jokic é o sistema. Ele vem de acho que esses últimos 5 anos dele, talvez a gente olhe pra trás e veja, pô, foi a melhor sequência de 5 anos que um jogador da NBA já teve ofensivamente, na história da liga. Eu não acho que é um absurdo dizer isso. Eu acho que ele deveria ter sido MVP na última temporada, mas também não acho que foi um absurdo o Shai ser eleito. E acho que se tem algum jogador que eu quero construir ao redor hoje na NBA, mesmo aos 30 anos, é o Nikola Jokic. Não, é a escolha sem dúvida que é se fazer. Acho que se você tivesse no board o Victor Wembanyama, um jogador que também estivesse nesse contrato de calouro e fosse um potencial nesse sentido, valeria olhar. Se só existe um Victor Wembanyama, então a escolha nesse sentido óbvia é caminhar para o melhor jogador disponível da NBA. Aqui era o rumo a se tomar, né? Eu pensei nessa primeira escolha, olhar um jogador de muito potencial, muita capacidade, mas um contrato mais barato. Se eu fui com esse nome, só te restava ir com o melhor jogador da NBA. Acho que não existia muita dúvida nesse sentido. Acho que o draft começa agora, né? Exato. E aí, justamente no draft começando agora, eu queria também te fazer uma pergunta pensando em como você vai construir seu time, se você já tem isso em mente. Porque a minha construção é tentar pensar em não ser um time de All-Star. É ser um time de fato de NBA, onde é que você tenha peças que funcionem no imaginário dentro de quadro. Selecionar 5 jogadores que não passam a bola e não defendem não é meu objetivo. Aqui é tentar pensar num time funcional de NBA. Claro, tem que pensar nos encaixes. Posso ir com a minha próxima escolha, então? Por favor. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui que me chamou a atenção. Eu preparei planos de contingência para várias possíveis segundas escolhas suas. Tô bem tranquilo quanto a isso. Eu tinha anotado errado aqui, mas eu vou com o Cooper Flag aqui, Gabs. Primeira escolha desse último draft. Qual o salário dele? 13 milhões e 800. Era o seu sonho na vida real, né? Quase que aconteceu, né? Do Cooper Flag. Mas posso explicar também o porquê da escolha? Claro. Porque eu até te perguntei se estaria válido jogadores nessa situação. Você respondeu que sim. E tem o risco inerente a um jogador que a gente nunca viu jogar na NBA. Por melhor que seja o Cooper Flag, existe o risco inerente do que ele vai se transformar na NBA. Isso é um fato. Mas a gente tem a limitação de só 2 jogadores em super máximo que a gente pode escolher. Então, eu estou muito confortável se você selecionar, por exemplo, o Shai ou o Doncic, 2 dos jovens jogadores que estão nessa faixa de condição, de pegar outros jogadores com super máximo para construir meu time a partir daí. Eu não acho que selecionar o Cooper Flag vai atrapalhar na construção desse elenco. Pensando primeiro na questão financeira, foi o motivo da escolha. E o Cooper Flag, acho que em qualquer situação é um jogador muito fácil de se encaixar. Não demanda necessariamente a bola na mão, é um jogador que consegue flutuar, tem um arremesso bom de longa distância, recebendo e finalizando, tem a capacidade de infiltrar no aro. Eu já construo um pilar de 2 jogadores muito bons defensivamente, que é o que eu quero trazer para a equipe nessa escolha. Justo, era meu plano A o Cooper Flag, inclusive, para a segunda escolha, né? Porque eu já falei sobre isso, né? Ele é um cara que ele entra na NBA sem nenhum buraco, né? Ele é um cara que não tem nenhum ponto fraco no jogo dele. Eu acho que você pode discutir algumas coisas sobre como ele a criatividade, talvez, e como ele é como pontuador puro, mas, assim, o Spurs esteve muito perto de ter essa dupla, né? Que seria um negócio absurdo, porque eles se complementam
muito bem, né? E os Spurs que já teve David Robinson e Tim Duncan, quase teve o Wembanyama e Cooper Flag. Mas eu tava preparado pra você selecionar o Cooper Flag. Pelas nossas conversas eu senti que era esse o caminho. E, Gui, eu não sei se é ousado. Eu já vou com o meu segundo jogador de máximo. Não vou ter mais... Não, é o caminho. Se eu peguei 2 jogadores de draft, eu tenho que ir com 2 jogadores de máximo. Eu já vou estourar aqui minha folha salarial. A gente vai ter que dar uma poupada aí no resto do time. Mas eu sinto também que esse jogador é um encaixe muito bom. Assim, qual jogador não é um encaixe muito bom com o Jokic, né? Acho que são poucos. E se tem uma coisa que o Jokic talvez não, com certeza ele não tem, é a proteção de aro, a defesa. Apesar dele ser um defensor melhor do que ele recebe crédito, mas ainda assim ele não é um defensor de elite. E eu vou trazer um cara que é tudo isso, é um pontuador de 30 pontos por partida, 12 rebotes e sabe ser playmaker também. Eu vou de Giannis Antetokounmpo aqui. Me surpreendeu. 54,7 milhões de dólares por temporada o Giannis Antetokounmpo. E aqui eu tenho o melhor garrafão, talvez, da história da NBA. Jokic e Giannis. Tudo bem, os dois têm 30 anos já. Mas se o Gui tá indo atrás da juventude, eu vou pra ganhar título agora. E eu acho que os dois se encaixariam muito bem. Assim, tudo que o Aaron Gordon faz, o Giannis pode fazer, e pode fazer muito melhor, e faz muito mais ainda. Exatamente isso. É um jogador que tem um encaixe perfeito. A gente viu o Jokic jogando com grandes jogadores que se movimentam fora da bola, jogadores atléticos, mas nenhum nesse nível. Então tem tudo para ser uma combinação perfeita. E a gente comenta, né, que comentava essa última temporada que esperávamos muito de um pick and roll do Giannis Antetokounmpo com o Damian Lillard, que teve um aproveitamento muito bom, mas acontecia em taxas pequenas. Esse pick and roll seria algo inimaginável de se parar, algo simplesmente fantástico que a gente poderia ver se desenhar nesse mundo dos sonhos. Vão se enfrentar agora na... Eu não sei se estão no mesmo grupo, eu tô bem por fora. Mas vai ter a Euro agora, né? Vai começar. E vai ter Giannis, vai ter Jokic, vai ter o rubro-negro Giannis, né? Que postou lá o acordo da nova patrocinadora do Flamengo, né? Porque ele também é patrocinado pelo mesmo site de aposta. Inclusive foi o site que trouxe o Giannis pra cá pro Brasil, aquele evento que teve no Rio de Janeiro. Gui, eu tô enrolando um pouquinho só porque eu vi que você tá lendo sua tabela, então eu imagino que você tá discutindo mentalmente sua terceira escolha. Eu tava procurando aqui a classificação pra ver se Grécia está no mesmo grupo. Grécia está no grupo de Espanha, Chipre, Itália, Bósnia e Geórgia. O grupo do... Bem, não achei aqui o grupo... O da Sérvia é Estônia, Turquia, República Tcheca, Portugal e Letônia. Gui, sua terceira escolha agora, então. Só para ratificar aqui, você não tem nenhum mais para selecionar, né? Não tem. Então agora eu vou jogar com um regulamento debaixo do braço. Eu faço isso, você escuta os podcasts de NFL, né? Sempre quando a gente faz um draft, eu sempre deixo o convidado selecionar um quarterback e eu escolho o quarterback pra último. Você tá... Boa tática. É o que sobra, né? Então pode ser que você se surpreenda com algum jogador aqui sendo selecionado nessa posição. Mas é o que eu vou usar aqui agora como meu favor. Você pode dar o mesmo com jogadores vindos do draft, né? Que eu já selecionei meus 2 nessa condição. Não é uma escolha sexy, Gabs, mas eu acho que combina bem com o que eu estou buscando aqui no meu time, em termos de jogador com a capacidade defensiva e de jogar fora da bola para depois encaixar com outras peças. É um jogador que eu sou muito fã, que é o Derrick White, do Boston, 28 milhões e 100, 28,1. É um jogador que se tornou um dos grandes defensores da NBA, melhorou muito seu arremesso desde que chegou em Boston, se tornou outro jogador, tem um chute de 3 muito bom, tem a capacidade de ataque ao aro, não demanda a bola na mão,
Acho que é um jogador que se encaixa em muitas situações aqui. Então é um jogador que acho que combina bem com a janela do meu time. Não tem o ego, não é um jogador que em algumas situações a gente vai selecionar muitos bons jogadores, então pode flutuar no banco de reserva em muitas das situações. Eu acho que é um jogador que combina bem com a dinâmica que eu tentei selecionar nas 3 primeiras posições. Jogadores que têm intensidade defensiva muito boa e também que consegue jogar principalmente sem depender tanto da bola na mão. Justíssimo. Derek White hoje, é exagero falar que ele é o melhor role player da NBA? Eu acho que ele é o principal role player da NBA. Que é aquele cara... Ele tava na seleção dos Estados Unidos porque ele era um excelente role player, né? Ele é esse tipo de jogador, né? Acho que dos operários da bola, ele é o melhor deles. Cara, eu vou aqui com um jogador que eu... Desde que ele assinou esse contrato, pra mim ele era... foi um contrato absurdo que o time dele conseguiu. Tá no último ano de contrato, mas ainda assim conta. Eu vou de Austin Reeves. Era a minha dúvida. Era a minha dúvida se eu fosse ou com um ou com outro. Que eu acho que o Austin Reeves é um dos melhores valores da NBA, né? E acho que com o Luka e LeBron, talvez ele não consiga mostrar tanto assim, mas tem um excelente arremesso de 3, consegue criar o próprio arremesso. É complicado defensivamente, né? Mas eu acho que por 13,9 milhões, a produção que ele pode te trazer ofensivamente é muito acima. Então eu vou de Austin Reeves aqui. Tem um guard, um ala pivô e um pivô. Gui, sua quarta escolha. Tô pensando aqui, Gabs, eu acho que eu vou com um jogador também que compõe essa questão aqui que eu citei de defesa e tudo mais. Não é um salário tão alto assim, apesar que daqui a pouco eu tenho que começar a me preocupar com o salário. Não vou com ele não, porque eu acho que o salário é maior do que eu estou disposto nesse momento a pagar. Vou com um jogador aqui, o Deni Avdija, né, o Gabs, 14,4 milhões. É mais um role player, mais um jogador que faz de tudo em quadra. Gosto bastante do jogador. Acho que ele é pouco valorizado porque passou muito tempo em times ruins, Wizards e agora no Blazers. Mas acho que ele se encaixa muito bem. Tem um 14,1? 14,4. Mas é um jogador que faz de tudo em quadra. Acho que é um excelente operário da bola. Combina bem no que eu estou buscando aqui no meu time. Eu vou pra minha quarta escolha agora. Eu já tenho um shooting guard, um power forward, um pivô. Cara, eu acho que armador eu preciso ter um cuidado grande aqui. E claro que eu não vou ter uma estrela nessa altura do campeonato, né? Mas eu vou com um cara que poderia... Desculpa, pessoal, tô me recuperando de um resfriado. Um cara que poderia ter sido o Most Improved Player na última temporada. E é um cara que ainda é um contrato muito barato. Porque ele se desenvolveu, é uma barganha. Eu vou de Dyson Daniels aqui. 7,7 milhões de dólares o salário do Dyson Daniels. E eu tenho um cara que independente de quem for o principal guard do adversário, eu coloco o Dyson Daniels e eu me sinto confortável. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Gui, sua quinta escolha. O Dyson Daniels se não tivesse a restrição dos jogadores ainda no contrato de novato, eu teria ido nele. Mas é a restrição a escolha top 5. Putz, eu tinha achado que era geral. Então, muda um pouco minha... Tá lá nas regras. Vamos botar as regras aqui na tela de novo. Pera aí. Máximo de 2 escolhas no top 5 ainda em contrato de calor. Então muda um pouco a dinâmica aqui pra mim. Excelente. Depois enquanto você for falando, eu vou selecionando meus jogadores aí, pensando nessa restrição. Pra acelerar aqui um pouco, Gabs, eu já vou tirar o bode da sala e vou draftar meu
Armador Luka Doncic. Luka Doncic. Qual que é o salário dele mesmo? 46 milhões. 459999. Deixa eu anotar aqui. Luka Doncic. 45,9. Cara, aqui é perfeito, né? Porque a gente sabe das limitações defensivas do... Opa, eu apaguei tudo só. Ai, merda, eu apaguei todo sua folha salarial. Eu vou ter que... Preciso que eu fale de novo. A tomatória aqui do meu tá totalizando 115,7. Antes do Doncic, né? Não, com o Doncic. Com o Doncic? Ah, tá. Então 115,7. Muito obrigado, Gui, pela sua honestidade. Espero que eu esteja contando com a sua honestidade aqui. Eu acho que Doncic com o Wembanyama seria o melhor encaixe da história dos encaixes. Tem ainda Cooper Flag, que é um bom defensor. O Derek White. Pensei nessa construção de time mesmo. Sim, seria perfeito. Não tenho o que acrescentar. Eu acho que até que você poderia ter esperado, porque eu não vou poder selecionar, né? O Lucas... Porque como teve essa questão da revisão da regra que eu não tinha me atentado, eu preciso rever aqui os nomes que eu deixei passar, então já quis selecioná-la aqui, porque eu preciso ver quem tá fora da regra que eu preciso salvar aqui da minha lista. Você não leu as letras miúdas. Eu vou com um jogador um pouquinho mais caro, mas que eu sou fã, e eu acho que pelo time horrível que ele tá, ainda não conseguiu mostrar. É um baita arremessador de 3 que eu acho que tem um potencial pra bem mais, bom defensor também, e jogando com o Nikola Jokic vai ser perfeito, criar o espaçamento em quadra e tudo mais. Eu vou de Trey Murphy, do New Orleans Pelicans, que ele renovou o contrato, 25 milhões de dólares, mas eu acho que pelo que o Trey Murphy pode vir a ser, eu ainda acho que é um valor bem razoável. Eu sei que agora eu tô bem engessado, mas eu sou muito fã do Trey Murphy, e eu acho que ele acho que é o cara número 1 que eu gostaria de ver saindo dos Pelicans e indo pra um time de verdade, né, nessa próxima temporada. Gui, sua sexta escolha. Eu só não fui com o Trey Murphy por conta do histórico de lesão, mas é um excelente jogador. Aqui, Gabs, como você tá apertado financeiramente, eu vou com um jogador que talvez seja um dos melhores custo-benefício da NBA. Toumani Camara, 2,2 milhões. Puta merda, tava na minha lista. Grandes defensores da NBA. Acho que um time que vai ter Victor Wembanyama, 2,2, né? Luka Doncic. Ele não vai precisar defender, ele não vai precisar criar muito ofensivamente. Defensivamente, ele é um dos pitbulls aí da NBA. Seleciona o jogador. Caralho, eu devia ter selecionado ele. Que merda. Você mandou muito bem. Cara, eu vou dar uma poupada aqui. E eu vou com um jogador que já tem um baita de um entrosamento com o Nikola Jokic. Vou com o Christian Braun. 4,9 milhões de dólares. Ele vai renovar em breve, né? Não vai deixar de ser essa barganha. Eu não tirei aqui o seu. Calma aí. Menos 2,2. Você tá com 113,5. E eu tô com 4,8. Eu tô com 60,4 milhões de dólares ainda pra mais 6 jogadores. Vai ser com emoção, mas eu vou chegar lá. Essa conta vai fechar. Não, tô aqui pelas minhas contas. Se não tiver feito besteira, eu tô com 117,9. Então... já ocupado. Não, 113,5 é quantos falta? O meu quanto falta tá marcando 89. Então você me passou errado. 89 zerado? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. 89,9. Eu sabia que essa história da calculadora seria um risco aqui pro podcast. Mas enfim. O Christian Braun... Porque, 13,3 do Embi, 13,8 do Flag, 28,1 do White, 14,4 do Avdia, 46 do Doncic e 2,2 do Toumani Camara. Aí dá 89,9? Falta. Então, obrigado. Sobre o Christian Braun, bom arremessador de 3, bom atacando a cesta, bom defensor. É um cara que deu um salto gigantesco na última temporada. Mostrou que a decisão do Nuggets de abrir mão do KCP
pra dar mais espaço pro Christian Braun foi uma decisão acertada. E já tem um entrosamento com o Jokic, que é um plus a mais. Gui, sua 7ª escolha. Eu vou também num jogador barato aqui, usando ainda das regras, Gabs, que é um jogador que jogou pouco na última temporada, mas é um dos grandes nomes aí desse futuro dos Sixers. Jared McCain, 4,2 milhões. É um armador, tem um bom chute de 3. Acho que para vir do banco, para ser um dos 6º homens do time, é um jogador interessante aqui para compor o elenco. E vai ser ótimo para as redes sociais do seu time, né, também, né? O TikTok do seu time vai bombar. E também é um cara que se cuida muito, pinta a unha. Queria ter a ousadia do Jared McCain, coisa que eu não tenho, mas tá bom. Gosto do jogador. Tá bom. Eu vou com um jogador que os de verdade sabem que é um excelente jogador e uma das maiores barganhas da NBA, não só pelo nome dele e o sobrenome, mas porque ele é um excelente jogador. Bronny James, brincadeira. Scottie Pippen Jr. Um cara que, em determinados momentos, quando ele se tornou titular do Memphis Grizzlies, ele teve bons momentos reais, assim, né? Mais até. Eu acho que o futuro dele é ser um bom armador reserva. Mas a gente viu ele ter bons momentos como titular no Memphis Grizzlies. Bom defensor, bom arremessador de 3. E pra esse exercício aqui, apenas 2,2 milhões de dólares o salário dele. Me restam aqui 58,2. Então eu acho que o Scottie Pippen é um dos melhores custos-benefícios na NBA atualmente. Excelente, Gabs. É de fato um dos grandes jogadores aí que a gente tem na NBA nessa condição de jovens jogadores com muito potencial e barata, né? Acho que para você, nessa janela, é o mais importante trazer jogadores ali com preço ok. Eu vou reforçar meu garrafão aqui, já que até aqui eu só tenho o próprio Wemby disponível. Eu vou com o Kawhi Leonard do Miami Heat, um jogador barato também, 4,4 milhões. Um jogador ainda que não jogou muito assim, de maneira geral, ainda tem muito a evoluir, mas gosto da fisicalidade dele. É um complemento diferente ao que eu tenho de pivôs aqui pro time, então acho que dá uma variação interessante. Como é que eu escrevi o nome dele errado? Pera aí. Esse nome é todo estranho, né? Esses nomes difíceis me quebram muito. Acho que tá certo agora. Tirar aqui 4,4. É um excelente jogador. O Heat acha que ele é o novo Tim Duncan, né? Porque não quis colocar ele em troca nenhuma, né? Mas vamos ver. Cara, tem um pivô aqui que eu acho que é uma excelente barganha. E vão me acusar de clubismo? Vão me acusar de clubismo. Mas eu já tô acostumado. Eu vou de Jalen Duren aqui. 6,4 milhões de dólares de salário apenas. Vai ser o meu reserva pro Nikola Jokic. Claro, estilo completamente diferente. Mas acho que pode jogar até junto com o Jokic, né? Porque ele é um excelente jogador pegando lobby e tudo mais. Ótimo defensor. Um dos melhores reboteiros da liga. Então eu vou de Jalen Duren aqui. Gui, sua 9ª escolha. Eu ia com um, mas acho que eu vou com outro. Parece que não, pessoal, para quem tá acompanhando a live, mas essa questão financeira é algo que eu tô longe, mas você ficar pensando assim, você ficar toda hora olhando, você ficar com receio. Você tem mais um Max ainda pra pegar, hein? Tenho mais um Max, então por isso que eu tô pensando aqui na questão financeira, assim, pra tomar cuidado. Mas aqui eu vou com Aaron Nesmith, 11 milhões cravados. Boa escolha. Um dos grandes defensores do último playoff. A temporada regular dele não foi tão boa assim, mas os playoffs que ele fez faz com que a gente imagine que ele dê um salto de qualidade para essa próxima temporada. Grande defensor, melhorou muito sua capacidade com a bola na mão, chutando de perímetro. 11 milhões me pareceu uma barganha. Ótima escolha. O Pacers tem vários caras, né, em bons contratos, né? Eu acho que eu tenho 51 milhões aqui, tem 4
jogadores, né? Então eu acho que eu posso investir um pouquinho mais em alguma posição ainda. E eu acho que essa posição vai ser a posição de armador. Eu quero um cara ali que possa trazer pontuação. Não preciso tanto armação de fato, porque eu tenho o Nikola Jokic, né? Mas acho que um armador veloz, pontuador, bom arremessador de 3, que tá num bom contrato e serve aqui de homenagem ao nosso amigo Leonardo Paglioni. Eu vou de Kobe White. Gosto muito do Kobe White. Gosto do contrato dele, 12,8. Eu acho que é um cara que eu gostava muito na época do draft. Ele demorou até ele se encontrar, até que ele de fato se encontrou no Chicago Bulls. Então eu vou de Kobe White aqui. E eu tenho bastante dinheiro até, hein? 39 milhões pros últimos 3 jogadores. Vou poder dar uma gastada aqui. Viu? Me recuperei bem. Ouvindo sua fala aqui, eu tô até com medo do meu nome aqui, mas eu vou com ele. Então, qualquer coisa, depois eu mudo minha tática. Na 10ª posição, eu vou com uma das grandes surpresas desse último draft, do passado, que jogou na última temporada, que foi o Jalen Wells, um defensor, um 3&D do Memphis Grizzlies. Foi eleito para o time de novatos da temporada, acho um jogador interessante. A saída do Marcus Smart do time, a troca é por conta dele, e ele custa 2 milhões, Gabs. 1,995, 2 milhões arredondado aqui, baratinho, vai me dar a chance de selecionar um dos grandes nomes aí para fechar meus drafts. Ele tava na minha lista aqui, é um dos jogadores que eu tava considerando também, e é uma baita de uma barganha também. Você tá bem agora. Você tem 68, você pode selecionar um Max e um outro jogador caro e tá de boa. Cara, eu queria selecionar um jogador, mas eu acho que ele não é um bom encaixe com o meu time. Então eu tenho que pensar mais em encaixe nesse momento. Então não vou com ele. Fica aí registrado o pensamento. Eu vou com mais um defensor de alto nível. Eu vou de Lu Dort aqui. 18,2 milhões de dólares por temporada. Que eu acho que pro que o Lu Dort eu acho que tá bem razoável, pra ser bem sincero. É um cara que pode marcar todo mundo da posição 1 até a posição 4. E de vez em quando ele tem uma sequência que ele tá matando tudo de bola de 3. Aí depois ele fica um mês sem acertar uma bola de 3, né? Mas tendo o Jokic, eu preciso de caras nesse perfil. Então eu vou de Lu Dort aqui. Imagina uma defesa com Lu Dort e Dyson Daniels, né? O que seria. Gui, sua penúltima escolha. Você tem 68,4. Vai sobrar bastante dinheiro. Acho que você poupou muito ali no meio até. Não vai, porque o nome que eu vou escolher aqui é caro. Na última escolha. Então, por favor, sua penúltima agora. Na penúltima eu vou de Mark Williams, Gabs. Porque é o que vai caber no cap nesse momento, viu? Eu queria ir de outro nome, mas Mark Williams ganha 6,3 milhões. Não é o meu pivô dos sonhos para reserva, mas é o que vai caber no cap nesse momento. Então, Mark Williams. Eu tenho o Victor Wembanyama e nenhum jogo. É difícil substituir o Wemby, né? Mas meus pivôs reservas, que é o Elware e Mark Williams, são bem diferentes do que eu tenho, então o Wemby vai ter que jogar muitos minutos. Baita reforço pro seu departamento, né, de fisioterapia, né, departamento médico seu, baita reforço, parabéns. Eu preciso de um ala pivô aqui, eu tenho 20 milhões de dólares pra isso. Cara, ficou difícil agora. Ele não é um ala pivô, eu não posso selecionar ele porque ele não é um ala pivô. Cara, ele pode jogar nessa posição. Ele é um pouco mais baixo, mas ele pode jogar nessa posição. E que o meu time tá um pouco baixo. Eu preciso de mais um cara. Você tem Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. O que você tá pensando em altura, cara? Eu preciso de mais um big, eu acho. Mas eu não preparei. Tá big e barato, tá difícil. Eu achei que fosse mais fácil. Eu não separei muito power forward. Esse é o problema. Quer que eu te dou uma dica? Não, eu vou olhar aqui no... Deixa eu botar aqui. Eu me arrependi da minha escolha, eu iria de outra, se fosse nesse minuto. Não, peraí.
Confio. Marvin Bagley, brincadeira. Tô vendo aqui do... eu vou com o cara aqui... Não vou com esse cara aqui. Esquece que eu falei. Não, esse aqui tá muito caro. Esse é muito caro também. Tá um excelente podcast, né? As pessoas devem estar amando. Eu vou... Já sei. Eu vou de Tari Eason. Não é bem um power forward, mas 5,5 milhões de dólares por mais um ano. Pode marcar todo mundo. O que eu ia citar era o Gershon Yabusele. 6 milhões seria ali, uma boa, aproximadamente, é um bom nome. Mas não coube aqui no meu time. Então, Gui, sua última escolha agora. Tem uma escolha certa aqui, tá? Só pra te avisar. Tem uma escolha certa aqui. Que é a que eu farei nesse momento. Eu não selecionarei o MVP da última temporada, Shai Gilgeous-Alexander. Eu acho que combina muito com o meu time, combina muito com a construção do meu time. Stephen Curry. Não é a escolha certa. Você errou, então... 59,6 milhões. Quem você achava que era a escolha 59,6? É. Cara, assim, é muito difícil ir contra o Stephen Curry, né? Eu achei que você iria de Anthony Edwards. Gosto do Anthony Edwards, mas eu acho que meu time precisa... Acho que seria até mais divertido o Anthony Edwards nesse time, mas... Seria um pouco mais arremesso, né? Apesar do Anthony Edwards ter sido um dos melhores arremessadores de 3 na última temporada, o Stephen Curry é o Stephen Curry, né? E quando você tem o Luka Doncic para armar, você precisa ter jogadores que se movimentam fora da bola. Eu acho que a potencial parceria Curry e Doncic, para mim, seria perfeita nesse sentido. Porque é um cara que demanda muita bola na mão e outro que consegue jogar muito bem fora dela. Então por isso que eu o selecionei aqui. Então pra fechar aqui, eu sinto que o meu time tá bem coberto em todas as posições. Eu posso selecionar acho que o melhor valor disponível aqui. Mesmo que o encaixe talvez não seja o perfeito, porque é um cara que também não tem arremesso, e você tem Giannis também que não tem arremesso e tal. Eu vou de Amen Thompson aqui. Eu tenho 15,3 milhões ainda. O Amen Thompson custa 9,6. Então, bem tranquilo aqui o encaixe. Eu ainda fiquei com um time mais caro que o seu. Acabou que você ficou com um time mais caro ali. Eu dei uma poupada boa ali no meio do draft. Mas, Gui, pros nossos ouvintes, repita o seu time. Primeiro eu vou passar os 5 titulares, pode ser? Pode ser. Aí depois eu passo os restantes. O meu caso eu vou deixar pro meu treinador definir quem que vai ser o quinteto, tá? Eu não vou me meter no treinar o time. Aqui é Stephen Curry, Derrick White, Luka Doncic, Cooper Flag, Victor Wembanyama, os 5 titulares. O restante do time, do elenco, é Deni Avdija, Toumani Camara, Jared McCain, Kawhi Ware, Aaron Nesmith, Jalen Wells e Mark Williams. Bom time de play-in. Eu tô tentando arrumar aqui em tempo real o meu time em posições. Tá difícil. Eu tô tentando ir do armador pro pivô. Mas sejamos honestos, você tá tentando pensar, puta, que bosta que eu fiz, olha esse cara que eu selecionei, não acredito que eu fiz isso. Tá ainda absorvendo a derrota do time que você montou. Não, eu tô bem feliz quanto ao meu time aqui. Calma aí. Vai ter que enrolar um pouquinho mais, peraí. Trey Murphy. Enquanto isso eu posso falar grandes jogadores que não foram selecionados? Por favor. A maioria deles estão relacionados ao Max, já que a gente tinha uma limitação de apenas 2 jogadores no Max Contract. Shai Gilgeous-Alexander não foi selecionado, Anthony Edwards não foi selecionado, Cade Cunningham, Anthony Davis, Tyrese Maxey, Devin Booker, Spider Mitchell. Tem outros jogadores que entravam na questão da limitação do draft, no top 5. Paulo Banchero, Scott Barnes, são jogadores nesse sentido. Jogadores que não tinham nenhuma restrição, mas que a gente acabou passando. Jalen Brunson, eu pensei em escolher ele, mas quando eu vi sobrando o Stephen Curry, eu mudei minha estratégia. Desmond Bane é um jogador que poderia ser selecionado, mas 37 milhões, quase é um baita contrato. Ivica Zubac é um desses. Zubac é um que eu pensei bastante. Também. Eu queria selecioná-lo na última, mas o dinheiro tinha acabado. Se eu fosse com o Anthony Edwards ao invés do Stephen Curry, caberia a seleção do Zubac, mas só que aí
eu não fui nele. James Harden é um contratão, não tá no max, mas não foi selecionado. Josh Hart é um desses contratos. O Brunson era o cara que, se você selecionasse, assim, em vez de você indo com 2 máximos, sem ser super, tipo Anthony Edwards e Cade Cunningham, e aí você vai com o Jalen Brunson, dá pra fechar essa conta. Mas aí já tendo um super máximo, como é o Curry, como é o Jokic, como é o Giannis, já fica mais difícil. Eu arrumei aqui o meu time, de guard até pivô. Kobe White, do Chicago Bulls. Dyson Daniels do Dyson Daniels do Atlanta Hawks. Austin Reeves dos Lakers. Scottie Pippen Jr. do Memphis Grizzlies, que foi do Lakers, inclusive. Christian Brown do Denver Nuggets. Amen Thompson do Houston Rockets. Até aqui, time não pega nem em play-in. Calma. Amen Thompson do Houston Rockets. Lu Dort do Oklahoma City Thunder. Trey Murphy do New Orleans Pelicans. Tari Eason do Houston Rockets. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, não sei se vocês já ouviram falar. Jalen Duren do Detroit Pistons. Nikola Jokic do Denver Nuggets. Eu vou deixar pra quem tá no Spotify, eu vou deixar uma enquete. Você que tá no YouTube, deixa nos comentários se você acha que o Guilherme ou eu, Gabriel, fomos os vencedores aí desse draft. Sigam o Gui no @Gui_BR e escutem o podcast Splash Brothers, que está de recesso, mas espero que volte o mais breve possível. Gui, um grande abraço e até a próxima. Um abraço do Gabs, prazer sempre falar com você e com o seu público. Espero nos falarmos em breve. E segunda-feira estarei acompanhando no YouTube, em meio-dia. Exatamente, segunda-feira, meio-dia, um grande dia para o podcast Cara dos Esportes, um novo... Acho que o Cara dos Esportes tem Cara dos Esportes 1.0, que é a primeira fase. Aí tem aquele período que eu saio um pouco e depois eu volto por questões profissionais, que aí é o Cara dos Esportes 2.0. Volta com os apoiadores, né? Eu diria que é o Cara dos Esportes 3.0, que a gente vai ver a partir da próxima segunda-feira. Então, eu sou das antigas, eu sou daqueles, Gabs, que te acompanhava no FA hoje. Exato. Assim, os de verdade me acompanhavam no NFL hoje, né? Mas... aí eu não acompanhei. Esse eu admito. Alguns meses antes da gente mudar de NFL hoje pra FA hoje. Mas um grande abraço a todos. Tchau!